Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson, volto aqui com vocês com o curso de Técnico em Vendas e hoje a gente vai estar trabalhando a disciplina de Gestão de Pessoas em Equipe. A gente vai estar vendo como se forma equipes eficientes, equipes com propósitos, objetivos em comum, equipes que se complementam e assim por diante. Bora ver como é que a gente vai começar essa aula de hoje. Então aqui a gente coloca como é que é essa formação e desenvolvimento de equipes. Bora dar uma lida? O trabalho individual, há certo tempo, vem dando espaço para a realização de tarefas em grupo. Isto ocorre porque as empresas demandam cada vez mais de conhecimentos diferenciados para a obtenção de resultados almejados, o que leva à formação de equipes de pessoas que se complementam nos diferentes departamentos organizacionais. Bora deixar uma coisa clara, as empresas hoje eles querem um colaborador que seja bem eclético, vamos dizer assim, ou seja, que ele seja multifuncional, que ele tenha várias habilidades. Porém, a gente sabe que todas as pessoas têm aquele ponto forte, é tipo um atleta. O atleta, a gente sabe, quando ele vai participar, por exemplo, de futebol, basquete, vôlei, independente do esporte, cada jogador que forma aquela equipe tem o seu ponto forte, onde eles juntos se complementam e formam uma equipe ideal. A mesma forma funciona para a organização, tá bem? Então, cada funcionário, cada colaborador daquela equipe, ele tem sua especificidade. Assim, quando eles trabalham juntos com um objetivo em comum, eles conseguem trazer uma equipe eficiente, tá? Uma equipe que está em desenvolvimento, está formada para o padrão e assim por diante, agregar valor à sua empresa, certinho? Então antes a gente fala o quê? Que o trabalho individual ele era muito importante, tá bem? Aquela pessoa trabalhando individualmente, mostrando o que ela tinha para agregar, era muito bom. Só que agora a parte do trabalho em grupo, trazendo resultados, alcançando objetivos maiores, metas mais desenvolvidas, é o que as empresas realmente procuram, ok? O que fala nesse slide agora, continuando o nosso conteúdo, pessoal? Ao longo da história, as equipes têm sido um componente chave da realidade organizacional. Seja numa fazenda familiar, uma escola ou um pelotão do exército, as organizações precisavam trabalhar como equipes. A diferença era que uma pessoa era designada ao ser o líder, para ser o líder dessa equipe, e os demais recebiam e executavam as ordens impostas por essa pessoa, tá? O princípio para uma equipe de alto desempenho é que esta seja formada por grupos que confiem uns nos outros e estejam comprometidos com o planejamento, todos com o mesmo objetivo, tendo claro e definido o propósito do seu trabalho. Então vamos lá, antes até hoje nós observamos que algumas organizações trabalham com esse perfil. Coloca uma pessoa à frente, onde ele comanda aquela equipe independente do setor e os outros são responsáveis por executar as ordens aplicadas por essa pessoa. Ainda existe esse formato? É correto esse formato? É correto esse formato. Só que agora a gente observa que não é somente uma pessoa determinando as ordens e as outras executando. São as ordens sendo impostas e todos executam juntos, tá? Como foi colocado no slide anterior. Cada pessoa vai ter sua especificidade, tá? Vai ter a sua característica, o seu ponto forte para colaborar com a equipe e assim alcançar o objetivo em comum, como diz bem aqui no slide, ó. Comprometidos com o planejamento, todos com o mesmo objetivo. Tá bom? Para a equipe desenvolver, ela ser eficiente, apresentar os resultados desejados, eles têm que observar o mesmo objetivo. Tá? Então vamos supor que fulano da equipe X ele tem um objetivo um pouco diferente do que é almejado por o restante daquele grupo. Aí já tem uma quebra, tá? No padrão, no desenvolvimento dessa equipe, na formação dela, tá bom? Na formação e desenvolvimento dessa equipe. Tem que ser uniforme, tá? Onde todos agregam com o seu ponto forte, se complementando para o desenvolvimento dela, certo? Então, segundo Parker, tá? De 1994, ele diz o quê? Ó? A equipe eficaz está interessada na execução do trabalho e na maneira pela qual é executado, tá? Tanto os meios como os fins. Então deixa claro, tem equipe de alto desempenho, tem equipe eficaz, tá? E são características comuns das equipes que realmente apresentam o objetivo, tá? Só que não é focado somente no objetivo segundo Parker, tá? Ele também tem que ter execução nos meios, ou seja, como é que ele vai alcançar esse objetivo?
certinho? Então, a gente pode gerar, por exemplo, funções administrativas seguindo o PODC, planejar, organizar, direcionar e controlar, tá? Para fazer o desenvolvimento, só que vamos deixar claro, vou voltar um slide para vocês, ó. Todos têm que ter o mesmo objetivo, certinho? Essas equipes, elas executam essas tarefas não observando somente o ponto de chegada, lá a linha de chegada. Ele tem que observar também os meios que ele vai seguir o passo a passo. Vamos voltar, por exemplo, dos atletas, tá? Quando eles estão numa competição, tá? Que normalmente tem um prazo bem longo, que nós observamos e acompanhamos todos os anos, né? Tem vários tipos de modalidades. Então eles não observam só o ponto de chegada, lá é o objetivo final. Só que para eles conseguirem alcançar aquele objetivo que está lá, que na maioria das competições, na maioria não, em todas as competições é ser campeão, tá? Independente da modalidade, eles têm que seguir um passo a passo, ele tem que ver quais são os meios que ele vai conseguir, vai agregar com os seus atletas para poder conseguir as conquistas, aos poucos assim alcançar o objetivo geral. A mesma coisa era para uma formação de equipe numa organização, tá? Em uma empresa. Eles têm que ver tantos os meios, como é que eu vou alcançar um passo de cada vez, como é que eu vou conseguir caminhar para conseguir no final da minha escada chegar lá no topo e alcançar o objetivo que a equipe almeja, que a organização, a empresa almeja, tá bem? Não foco somente no objetivo final, mas também nos meios que vão ser cavalgados até chegar a esse ponto, certo? Então, dando continuidade, pessoal, olha, o que deve se esclarecer é que uma equipe de alto desempenho, os propósitos têm a ser extremamente claros, principalmente em relação à meta, visão e missão da organização. Quando a visão geral da equipe se torna a mesma, até o clima tende a se tornar mais favorável e propício ao maior rendimento da equipe, tá? Eles se respeitam, ouvem e são mais receptivos às informações recebidas, ok? As divergências tendem a ser melhor recebidas e o mais importante, a liderança é compartilhada, tá? Então, o que as equipes têm que observar como se torna uma equipe eficaz? Que as informações a serem repassadas para essa equipe têm que ser claras, como dito bem aqui no início, ó. Os propósitos têm que ser bem claros, tá? Então, a relação à visão da equipe, ela tem que se tornar a mesma, como eu já citei aqui ainda há pouco, tá? Porque quando ela se torna a mesma e toda a equipe está totalmente ciente do que está sendo ocorrido, isso facilita até o clima organizacional daquela equipe. Ou seja, vai ajudar eles a se desenvolver melhor durante o processo daquele projeto, daquele trabalho, daquela meta a ser batida, tá bom? Então, toda a equipe, elas têm que ter uma participação em comum, tá? Ou seja, a informação que vem, ela não pode ser somente compartilhada com o líder da equipe e o restante da equipe ser deixado à parte, só saber de uma parte do que eles têm que produzir, tá? Como foi falado lá no primeiro slide, aquela questão do individual, era o que era proposto antigamente, era um exemplo que o líder ele tinha toda a informação, só que ele passava somente metade dessa informação para a equipe, ou seja, o que importava para a equipe era somente produzir, e não o que era decidido. E a visão hoje, que é colocada hoje, que essa liderança ela tem que ser compartilhada. Tá bom? A partir do momento que ela é compartilhada, toda a equipe se sente em volta, se sente envolvida desse projeto, dessa meta, para assim conseguir trabalhar, tornando a equipe de alto desempenho, ok? Então, pessoal, dando continuidade, vamos olhar o que o slide diz aqui pra gente, ó. O sucesso dessas equipes, a de alto desempenho, como foi falado no slide anterior, tá? Na maioria das vezes é atribuído à capacidade de talentos que se completam, ou que as completam. Ao contrário, também ocorre. Tá? Enquanto a de alto desempenho, as individualidades se completam para assim a formação da equipe ter êxito, tá? Ter esse alto desempenho, ou ao contrário também pode acontecer, tá? Tudo vai depender do quanto estão envolvidos a equipe e os objetivos, tá? Para Parker, tá? As equipes que não funcionam bem, que não são de tão alto desempenho, tá? Não são simplesmente o inverso dessas equipes, dessas de alto desempenho, tá? Uma equipe pode ter alto desempenho em algumas dimensões e não estar se concentrando em outras áreas ou tarefas que estejam críticas na organização. Mesmo se houver um bom desempenho e alcance das metas, a equipe ainda não será de alto desempenho se não apresentar missão e metas bem definidas e compreendidas por todos ao mesmo tempo. Como a gente citou no slide anterior, tá? Não adianta só enxergar aquele objetivo se eu não tenho um clima organizacional agradável para aquela equipe trabalhar em conjunto, se eu não tenho a minha meta bem definida e compreendida. Não é só definir, não é chegar, por exemplo, uma loja de departamento e dizer que a minha equipe de vendas tem que bater a meta X ao final do mês. Não é assim, mas a minha equipe tem que compreender quais são os meios. Vamos voltar um slide, ó. Quais são os meios? 2 slides, na verdade.
quais são os meios que eu vou alcançar essa meta, quais são as alternativas, as estratégias, o formato que eu vou usar, como os meus componentes da minha equipe, como meus colaboradores vão trabalhar em prol daquela meta. Então não é ser somente a meta definida, tá? Então mesmo que houver um bom resultado e alcance das metas, a equipe ainda não será de alto desempenho, se não apresentar missão e metas bem definidas e compreendidas, tá? Então a equipe tem que trabalhar em conjunto, tem que ter um clima agradável, clima organizacional, perdão, para essa equipe conseguir trabalhar e definir suas metas com mais clareza para todos, certo? Para que a equipe se desenvolva e alcance níveis de alto desempenho, é necessário que se crie um ambiente de diálogo aberto e saudável, tá? Isso acaba gerando uma relação de transparência entre todos, gerando um ambiente ético e honesto. Portanto, uma equipe de alto desempenho mantém um enfoque nos resultados, nos objetivos comuns, tanto do indivíduo como das organizações. A administração por princípios para a tomada de decisões e soluções de problemas, o trabalho em equipe, a integração das habilidades, o reforço do compromisso total, o uso da produtividade das diferenças de pensamento e desenvolvimento do indivíduo através do fazer, saber fazer e saber estar. Então essas são competências, tá? São habilidades, competências e atitudes que as empresas têm que desenvolver na sua equipe, tá bom? Bora citar algumas, como ele cita aqui, ó, da metade para o final. Portanto, uma equipe de alto desempenho mantém um enfoque nos resultados. Lógico, a equipe de alto desempenho tem que ter foco naquilo. Só que conforme deixado claro lá na fala de Parker, ele tem um objetivo bem traçado, tem uma meta a chegar, tá? No final daquela escada, ele sabe onde é que ele vai chegar no final daquela escada, só que ele tem que saber o que ele vai desenvolver em cada degrau. Tá? A equipe tem que saber o meio que ela vai desenvolver, então ela tem que ter foco sim nos seus resultados e nos seus objetivos em comuns. Ou seja, a equipe ela tem que trabalhar com objetivos comuns. Não pode ser objetivos muito divergentes, porque senão a equipe se torna dividida. Se a equipe se tornar dividida, com certeza o alcance do seu resultado, a possibilidade, a probabilidade de ela alcançar o resultado também vai ser dividido. Tá bom? Então tem que ter esses objetivos comuns, tá? Tanto para o indivíduo como para a organização. Certinho? Então tem que ter aqui, ó, tem que ter integração das habilidades, ou seja, as habilidades elas são distintas. Por exemplo, eu sou bom em gerir pessoas, em fazer essa gestão de pessoas, enquanto eu tenho um amigo, um colega de trabalho, tá, da minha equipe, onde ele é muito bem em estratégias para alcance de resultados. Então são habilidades diferentes, só que se nós integrarmos essas duas habilidades, o alcance do nosso objetivo se torna mais próximo, ok? Então tem essa situação. Reforçar o compromisso total, onde todos devem estar comprometidos com a equipe e com o objetivo. A produtividade das diferenças de pensamentos, isso é uma questão que as organizações elas batem muito, ou seja, a divergência de pensamentos. Ou seja, todos nós temos pensamentos diferentes, principalmente quando se trabalha com pessoas. Tá? Quando tem pessoas, a diferença do que se pensa, a diferença dos seus conceitos, a diferença do que é ético e honesto para eles, existe sim, existe. Então é saber trabalhar com essas diferenças, tá? Não para separar a equipe, mas para unir. Saber o que eu penso diferente, que eu penso diferente de fulano, que eu penso diferente de cicrano, tá? Onde nossos pensamentos se juntam e consigam melhorar o desenvolvimento da nossa equipe, o clima organizacional dessa equipe, tá? E do indivíduo através do saber fazer e assim por diante, ok? Conseguiram compreender? Vamos dar continuidade, ok, pessoal? Então vamos lá. O que é essa competência que eu falei agora para vocês? O que vem ser essa competência? Vamos dar uma lida, ó. No dicionário Aurélio, que nós conhecemos muito bem, diz o quê? Encontramos a seguinte definição para competência. É a capacidade daquele indivíduo, daquela pessoa, até a suficiência, tá? Ou seja, se ele é apto para desenvolver, se ele é suficiente para desenvolver uma certa atividade em uma determinada situação, independente de qual seja, tá? No mundo de gestão de pessoas, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ok? Que caracterizam aptidões que os colaboradores precisam ter para contribuir com a empresa, tá? Existem alguns tipos de competência que todos os colaboradores precisam ter ou desenvolver, como determinação, controle emocional, vontade de aprender e criatividade, são alguns, tá? Mas há competências que precisam ser desenvolvidas para ocupar cargos específicos. Então, bora falar primeiro dessas competências que estão distintas aqui, ó. Determinação, tá? Vamos voltar para a situação do atleta. Vamos lá, a gente vai usar ele desde o início da nossa aula para poder a situação, tá, o compreendimento de vocês se tornar contínuo, tá? A gente não precisar cortar para colocar uma outra situação. Mas vamos lá.
Nós sabemos que os atletas de alto rendimento são esses atletas que nós observamos na TV, que estão em campeonatos internacionais, Olimpíadas, Mundiais, assim por diante, tá bom? Eles têm uma determinação muito forte para alcançar o seu objetivo. A mesma coisa vale para o seu colaborador. Ele tem que ter uma determinação muito grande. Ele não pode chegar no meio do seu objetivo e dizer, não, eu não vou mais conseguir. Não vou conseguir alcançar porque essa meta aqui é muito alta para mim. Eu acho ela impossível para alcançar. Então, para os colaboradores, as empresas procuram colaborador que esteja determinado para alcançar o que é colocado lá, tá bem? O desafio que é colocado, a meta e o objetivo, tá? Segundo ponto, controle emocional. Há um tempo atrás eu li uma matéria que o principal motivo de demissões de colaboradores em geral em empresas, tá? É justamente esse controle emocional. Eles não sabem separar a sua vida pessoal da sua vida colaborativa, ou seja, da sua vida pessoal, da sua vida empresarial, profissional, tá bom? Isso gera muitas demissões, ou seja, levar problemas de casa, que nós ouvimos muito, tá? No nosso dia a dia, quem trabalha em empresas ouve muito essa frase. Ah, fulano de tal trouxe problema de casa para dentro da empresa. Ah, fulano de tal levou o problema da empresa para dentro de casa, tá? Isso não é questão de levar o problema, mas é não saber dividir as situações. E é uma causa que ocorre muito e com muita frequência no meio empresarial, tá bom? Então tem que se tomar esse cuidado, tem que saber ter esse controle profissional, chegar na empresa e realmente agir como profissional, evitando pensamentos, esses descontroles emocionais que pode afetar a tua produtividade. Tem que ter esse controle, tá? Vontade de aprender e criatividade. Como falei lá no início, aquela palavrinha que nós temos que ser colaboradores de empresa de maneira geral bem ecléticos, tá? Tem que ter aqueles colaboradores que sejam multifuncionais e, além de tudo, nós temos que ser proativos, tá? Proativos principalmente para aprender, tá? E temos que ser criativos. Criativos é o quê? Porque nós temos que apresentar coisas inovadoras, que é justamente o que traz o diferencial para as empresas, tá? Vamos citar um exemplo comum do nosso dia a dia. Nós sempre, por exemplo, o brasileiro em geral gosta de doce, tá? Então, brigadeiro, bolo, tá? São situações diferentes, são doces diferentes. Só que a partir do momento que eu crio o bolo de pote, que junta esses dois doces, um exemplo, tá bom? Eu torno algo criativo. É algo de outro mundo? Não há, já existiu o brigadeiro, já existiu o bolo. Só que quando eu uni os dois, eu tornei algo inovador, eu criei, tá? Se eu criei algo, eu fui criativo, tá? Não preciso ser do zero, tá? Só se eu mudo uma pequena peça do meu processo, isso já se torna algo criativo, que pode melhorar e desenvolver mais a tua equipe para a tua empresa, ok? Dando continuidade, então, ó, essas competências dividem-se em quê? Vamos voltar aqui, ó. E tem outras competências que as pessoas precisam desenvolver para liderar equipes, como está deixando claro no final, para ocupar cargos específicos na empresa. Quais vão ser essas competências? Vamos lá. As competências individuais. Primeiro, ó, referentes aos conhecimentos, habilidades e atitudes que cada colaborador possui. Então, você individualmente, quais são as competências que você possui? Quais são as atitudes que você tem para melhorar e desenvolver mais essas competências? E quais são as habilidades que você tem para poder agregar a equipe, agregar a sua empresa, tá? Depois, as competências funcionais, tá? Referentes aos conhecimentos, habilidades e atitudes que cada função e cargo da empresa requer. Então, vamos lá. Tem que trabalhar em conjunto isso, tá, pessoal? Enquanto os individuais é o que você tem, os funcionais é o que aquele cargo daquela específica empresa precisa que você tenha para conseguir alcançá-la, tá? Então vamos lá, eu quero o cargo de diretor de gestão de pessoas de uma empresa X. Então o que meu cargo exige que eu tenha de habilidades, que eu tenha de competências funcionais para poder exercer aquele cargo? Então tem essas situações também, são os funcionais. E competências organizacionais, que diz o quê? Ó? Competências da organização que todos devem ter para poder trabalhar na empresa. São aqueles, você já ouviu falar, missão, visão e valores, são os valores da empresa. Quais os valores que eu tenho que carregar da empresa comigo para onde eu estiver? São aquelas questões, são essas competências que eu tenho que ter para poder trabalhar nela, tá bem? Então são essas três competências que devem ser desenvolvidas pelo colaborador, ok? Então, dando continuidade, ó, quais habilidades que o líder deve ter para a gestão de pessoas eficaz? Qual líder? Tá? Um líder de uma equipe, um líder de uma empresa, quais são as habilidades que ele deve ter de maneira geral? Vamos lá. A gestão de pessoas é a chave para criar um bom ambiente de trabalho confortável e produtivo. As empresas que investem tempo e energia na gestão eficaz de pessoas constroem um local de trabalho que ajuda os colaboradores a crescerem e se tornarem melhores profissionais, tá? Saber como gerir pessoas pode contribuir para que os líderes gastem menos tempo preenchendo relatórios,
e mais tempo garantindo que as tarefas sejam concluídas. A equipe seja alinhada e a empresa crescendo de maneira saudável. Então, quando você é um bom líder, você evita mais essa parte burocrática, vamos dizer assim, tá? De maneira bem por cima, bem grossa, vamos dizer dessa maneira, tá bom? Então você evita mais a parte burocrática e melhora a parte de desenvolvimento dos teus colaboradores. Teus colaboradores sendo desenvolvidos, o alcance dos objetivos são melhores. Como é dito bem aqui no final, ó, perde menos tempo desenvolvendo relatórios, preenchendo relatórios, e mais tempo garantindo as tarefas a serem concluídas, as atividades, as metas a serem concluídas e batidas pela equipe, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Eu sou o professor Reno Robson, fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Reno Robson, com o curso de técnico em vendas, e hoje a gente vai dar continuidade com a nossa disciplina de gestão de pessoas e equipes, tá? Então vamos lá. Quais são as habilidades que o líder deve ter? Primeiro, saber se comunicar, isso é fato. Tá? Um líder ele tem que ser muito bem comunicativo. Tá? Além de comunicativo, tem que ser persuasivo e motivador. Tá? Isso é capacidade inata de um líder. O que que diz aqui em saber se comunicar? Ó, a comunicação é uma parte importante da vida profissional, mas torna-se ainda mais importante, quanto mais alto se sobe no nível corporativo, tá? O líder precisa ser capaz de se comunicar com sua equipe em vários níveis. Como os líderes realizam reuniões regularmente, tá? Com toda a equipe ou parte dela, eles precisam ser capazes de criar uma agenda de reuniões ágil, para que todos estejam na mesma página, sem que haja ruídos de comunicação. Todas as reuniões tenham um propósito claro, tenham tempo para as demais tarefas. Então essas reuniões é saber como, é saber que passar todas as informações para as minhas equipes, independente se ela está inteira ou ela está em partes naquela reunião, mas que essa comunicação, essa informação chegue para a minha equipe sem ruído. Vamos lá, dando continuidade, ó, o feedback construtivo torna todos melhores, compartilhar opiniões pode impulsionar a capacidade da equipe, motivá-los a trabalhar em conjunto e até mesmo ajudar que todos se tornem mais conscientes de suas ações e o que pode ser feito para prevenir possíveis erros ou obstáculos. Cria um ambiente colaborativo e rico em feedback para se tornar um local de trabalho e um espaço de crescimento e desenvolvimento. Então, construtivo é quando você dá um feedback positivo para aquela pessoa, onde constrói, onde agrega alguma coisa para a sua equipe e a equipe para o líder, tá? Então, tem que ter esses feedbacks construtivos, tá bom? Tem que ter feedbacks positivos, mas esses feedbacks construtivos não quer dizer que é só elogios, não. Você tem que apontar os erros mostrando possibilidades, mostrando opções para corrigi-los, tá bom? Não é só apontar o erro para aquele colaborador em específico. Assim ele vai se tornar um feedback destrutivo, tá? Vai ser o oposto. O colaborador ele vai se sentir desmotivado por saber que errou. Mas a partir do momento que você dá um feedback construtivo, que você mostra que houve uma falha e dá as opções de acerto, isso se torna algo agradável para a sua equipe, porque você está mostrando para eles que está se importando. O líder está mostrando para ele que quer o desenvolvimento dessa equipe como um todo, ok? Próximo, ser organizado. Tá bem? Ó? O líder precisa ser organizado para garantir que os departamentos pelos quais é responsável funcionem bem ao longo de todo o ano. Tá? Não é possível ficar de olho em tudo, isso é lógico. Um líder não consegue estar com visão em todos os departamentos de uma única vez. Tá? Pedir atualizações regulares, seja por meio de chat ou mesmo por e-mail, é de extrema importância. Tá? O trabalho remoto não precisa se tornar um obstáculo. As reuniões de conversa devem continuar sendo realizadas com todos do time. Então, esse trabalho remoto que vivemos hoje, tá, devido à pandemia, infelizmente devido à pandemia, que é o home office, então isso não pode ser um empecilho para as equipes. Tá? Mesmo em home office, mesmo em trabalho remoto, essas reuniões, os encontros, as entregas de relatórios, as entregas de documentais, as metas devem ser mantidas, tá bom? O líder, mesmo à distância, ele tem que ter esse controle através de organização, ok?
Pronto, essa é uma característica muito boa de líder. Além de ser comunicativo, que eu também acho muito bom, é ser um resolvedor de conflitos. A gente sabe que trabalhar em equipe, trabalhar com várias pessoas, sempre vai haver divergência de ideias, que foi o que nós falamos anteriormente. Então os conflitos vão ser inevitáveis. O bom líder ele tem que saber contornar essas situações. Vamos ver o que o slide diz, ó. Essa é provavelmente uma das partes mais difíceis da gestão de pessoas, tá? Os locais de trabalho são espaços movimentados e podem ser bastante tensos. Como resultado, os conflitos tendem a surgir. Na maioria das vezes, estes desentendimentos passam rapidamente. Por exemplo, dois colegas não concordam sobre algo, mas um deles eventualmente encontra uma solução resolvendo esse problema. Então os conflitos, gente, eles são inevitáveis, tá? Ou seja, professor, sempre vai acontecer, tá? Porém, a forma como o líder consegue contornar a situação é o que torna aquele um verdadeiro resolvedor de problemas. É o que ele consegue contornar aquela situação. Não deixa se prolongar e assim não acaba prejudicando a sua equipe. Não deixa aquele conflito prejudicar o desenvolvimento da equipe de alto desempenho, ok? Próximo, gente, manter a equipe motivada, tá? Isso também é uma característica nata de quem é líder. Vamos lá, tem que ter essa característica. Os líderes precisam ser capazes de motivar suas equipes para dar o melhor de si, mas também para expandir seus próprios limites. As tarefas diárias desenvolvem-se por si próprias, mas a maneira de fazer o negócio crescer é incentivando as equipes a fazerem mais e experimentarem novos desafios. Um bom líder é capaz de motivar a sua equipe para que sua entrega seja acima da média. Vamos voltar para as situações que nós estamos falando de esporte. Vocês já observaram que no futebol, que é o que nós vemos com mais frequência, o esporte que nós observamos com mais frequência e acompanhamos, normalmente quando uma equipe não está indo bem, quem é a primeira pessoa a ser colocada para fora, a ser demitida? Normalmente é o técnico. O técnico ele é um líder daquela equipe. Por quê? Pode ser por inúmeros motivos, tá? Mas ele se torna porque ele não está conseguindo desenvolver aquela equipe, não está tornando aquela equipe de alto desempenho, tá? Não está conseguindo motivar aquela equipe. Então podem ser N situações. Então o líder ele tem que ter essa característica motivadora, tá? Por exemplo, outro exemplo, nós sabemos que, por exemplo, empresas, o comércio em si, trabalham com metas. Então, para fazer a tua equipe alcançar a meta, você tem que deixar ela motivada sempre, fazer ela, mostrar para aquela equipe que ela é capaz de alcançar aquele objetivo. Tá? Você fazendo isso, a probabilidade de alcançar a meta ou objetivo acaba aumentando, ok? Então, o líder ele tem que ser capaz de manter a sua equipe motivada. Último ponto, tá, que nós colocamos aqui, além desse tem mais vários, tá, gente, eu coloquei isso como os principais para vocês, é conhecer os pontos fortes e fracos da equipe, a parte interna da empresa da equipe e a parte externa também. Bora ver o que o slide diz, tá? Um bom líder também precisa saber conhecer a si mesmo, saber quais são as habilidades que precisa dominar e as que ainda precisam ser desenvolvidas. Ou seja, nenhuma equipe é 100% eficaz. Ela tem seus pontos fortes, mas ela também tem seus pontos fracos. Então, além de eu manter os pontos fortes, eu conseguir desenvolver os pontos fracos dessa equipe, tá? Então, vamos olha, para ajudar nesse processo de autoconhecimento, pode-se criar uma análise SWOT. Tá? Essa análise SWOT é a sigla em inglês, se nós formos levar para o português, é análise FOFA, tá? Pontos fortes, oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, análise SWOT, para que fique mais fácil avaliar os pontos fortes e fracos. Então, os nossos formatos que vão alcançar os pontos fortes, quais são as competências, os talentos e as habilidades desse colaborador, o que ele tem de ponto forte para agregar na minha empresa, tá bom? Na minha equipe, tá? As oportunidades, quais são as possibilidades de mudança e crescimento, onde é que eu consigo encaixar aquele colaborador para ele se desenvolver mais dentro da minha equipe, dentro da minha empresa. Eu observo que ele tem um ponto forte, uma habilidade X, então eu acho que aquela habilidade X se encaixa melhor naquele processo, mudando ele assim, fazendo ele crescer e, consequentemente, melhorando o desempenho da minha equipe, tá? As fraquezas, o que ele precisa melhorar? Eu observo aquele meu colaborador, ele tem uma parte comunicativa muito fraca, tá? Ele é muito bom com o processo, muito bom com a parte burocrática, só que ele tem uma comunicação falha. Então, isso que eu sei que eu tenho que desenvolver, as fraquezas, tá? E por último, na análise SWOT, as ameaças. Tudo aquilo que pode se tornar um obstáculo para o seu objetivo. Então, a partir daquele momento que a minha comunicação é falha e eu vou ter uma reunião empresarial onde aquele colaborador tem que apresentar um projeto, eu sei que aquilo ali se torna um obstáculo. Por quê? Porque ele não é muito comunicativo. Então, isso eu também tenho que conhecer da minha equipe. Tem que conhecer seus pontos fortes, as suas forças, tem que ver as oportunidades para desenvolvimento dele, tem que ver quais são suas fraquezas para ser melhoradas e quais são as ameaças que podem se tornar um obstáculo. Então, gente, esse conteúdo de desenvolvimento de equipes é aqui. É tudo isso que nós trabalhamos hoje, tá bem? E nós vamos dar continuidade na próxima aula, ok? Aqui nós vamos ver bem brevemente
a parte de legislação trabalhista, o que engloba dos direitos e o desenvolvimento desse, para o colaborador, trabalhar tudo dentro da lei e dentro da legislação, como manda e rege a CLT para a gente, ok? Então vamos primeiro ver a legislação trabalhista, como é que ela foi criada, de onde é que ela partiu, quais foram as ideias que ela teve, tá bom? Então a legislação trabalhista foi criada a partir do Decreto-Lei 5.452, ok? Lá no dia 1º de maio de 43, salvo engano, acho que o professor de História tem mais competência para falar sobre isso, deve ter sido o governo de Getúlio Vargas, tá bom? Então, para regular as relações individuais e coletivas do trabalho, e é composta por um conjunto de normas, tá? No Brasil, essas normas são estabelecidas pela consolidação das leis trabalhistas, a nossa famosa CLT, tá? Pela Constituição Federal de 88, tá? Nossa Carta Magna, e por outras leis da Justiça do Trabalho. Então, nosso decreto, a parte que rege a nossa legislação trabalhista, é composta a partir daquela lei, tá? Hoje, o que rege a gente é a consolidação das leis trabalhistas, que está contida lá na CF de 88, tá bom? Então tem muitas informações que regem, por exemplo, carga horária semanal, carga horária mensal, como é que funciona horas extras, o que o colaborador tem direito com benefício obrigatório, que as empresas têm por obrigação pagar, com férias, horas extras, 13º, licença maternidade, vale transporte, licença paternidade. Então todos isso está regido lá na CLT e com os seus devidos cálculos, tá bom? Quais são as porcentagens que devem ser pagas, assim como os seus descontos, tá bom? Como nosso FGTS, como nosso imposto de renda, tá bom? Então isso tudo lá rege como é que funciona a parte da nossa legislação trabalhista, tá? Dando continuidade, pessoal, é na legislação trabalhista que são estabelecidos os direitos e deveres de empregados e empregadores, como, por exemplo, a jornada de trabalho, a remuneração, as férias, aviso prévio, as licenças que são devidas, tá? Rescisão de contrato de trabalho, normas de segurança do trabalho e outras regras fundamentais para a relação de trabalho, tá? A legislação trabalhista do Brasil sofreu uma alteração em 2017, a reforma trabalhista no governo de Michel Temer, tá? Uma das principais reformas da área trabalhista, tá? O objetivo foi simplificar os processos, trazer mais segurança jurídica e tornar as leis trabalhistas mais atuais aos modelos de trabalho do século XXI. Então vamos aqui primeiro, ó. A nossa legislação trabalhista, ele defende, ele protege o trabalhador e as empresas, não só o trabalhador, tá? E mostra os seus direitos e deveres dos empregados e empregadores. Tá? Como, por exemplo, a jornada de trabalho. Nossa jornada de trabalho limite exercida na Constituição é de 220 horas mensais, dividida durante todo o mês, tá? Com limite comum, tá? Como, por exemplo, o comércio é 8 horas semanais, mas tem as suas aberturas, tá? Como, por exemplo, o pessoal da área de saúde, área de segurança trabalha por plantões, tá? Que tem aquele exemplo que onde eles trabalham 12 horas seguidas, mas em compensação eles folgam 36 horas, aquele famoso 12 por 36. Então tem essas situações, tá? A nossa remuneração, onde todos nós conhecemos que anualmente nós temos essa alteração de remuneração mínima do nosso salário mínimo, que hoje vigente, tá? Nosso salário mínimo está de R$ 1.100 em todo o território nacional, também está protegido lá. As férias, diz que após o período aquisitivo, que são os 12 meses trabalhados consecutivos, a pessoa, o colaborador, ele entra em período concessivo, onde ele vai ter um prazo também para exercer o gozo de suas férias, tá bom? Aviso prévio, no caso essa pessoa seja desligada da empresa, suas licenças, maternidade, paternidade, tá? Rescisões de contrato, que tem vários tipos, tá? Por justa causa, sem justa causa, acordos e assim por diante, tá? E as normas de segurança de trabalho que estão nas NRs, onde nós podemos colocar como benefícios, tá? Insalubridade e periculosidade são benefícios impostos e obrigatórios que a empresa tem que pagar dependendo da função do colaborador. Então são situações que regem. E a nossa reforma trabalhista lá em 2017, tá? Ela tem de modernizar para justamente diminuir a parte jurídica, a parte de processos que tem na legislação trabalhista, que tem no poder jurídico, tá? Na justiça do trabalho, tá bom? Em relação a empregados e empregadores, e assim, todos podendo receber seus benefícios e fazerem seus pagamentos das devidas maneiras, tá? Porque a burocracia é muito grande, olha, o objetivo foi simplificar os processos, tá? Diminuindo essa quantidade de processos, essa burocracia, no processo de rescisão e admissão de colaboradores, tá? Por exemplo, e dos devidos direitos, tá? Trazer mais segurança jurídica e tornar as leis trabalhistas mais atuais, tá? Porque é colocado que a nossa legislação trabalhista lá, que está na CLT, regida lá na CF de 88, ela é muito antiga, ultrapassada. Então, o que é colocado, qual foi a ideia imposta pela reforma trabalhista? É que ela se tornasse mais modernista, fosse mais modernizada, tá ok? Então, olha, para que serve a legislação trabalhista para os colaboradores, tá? Para a empresa como um todo, ó? As regras que geram,
tá? As relações entre trabalhadores e empregadores são determinantes para o bom funcionamento do mercado de trabalho. Elas servem para regulamentar a relação contratual entre empresa e empregado, estabelecendo direitos e deveres para as partes, bem como normas e procedimentos e normas de conduta. Mas vamos deixar claro, os contratos de trabalho, eles são específicos de cada empresa e de cada função, dependendo do colaborador. Okay? Porém, eles nunca, de maneira nenhuma, vamos voltar aos slides, eles podem se sobrepor, ou seja, eles devem estar acima da nossa CLT. De maneira alguma, os contratos de trabalho eles podem se sobrepor à legislação trabalhista, tá bom? Então, olha, nossa legislação trabalhista ele serve para defender, proteger, apresentar direitos e deveres do empregador, ou seja, das empresas que estão contratando ou pessoa física, tá bom? E dos empregados, tá? Eles servem para proteger e assim tornar um contrato, tornar o trabalho desse colaborador com um bom funcionamento no mercado de trabalho, tá bom? Servem para regulamentar a relação contratual da empresa. Então eles dão base, mas a empresa ela tem essa autonomia de reger seu contrato da maneira como quiser. Porém, não pode ir contra a nossa legislação trabalhista, tem que reger dessa maneira, certinho? Então, dando continuidade, para que serve a nossa legislação trabalhista? Ó, as relações precisam se adequar às necessidades da sociedade e da economia, adaptadas às demandas criadas por novas tecnologias, pela mudança do perfil da população e pela necessidade da mobilidade e flexibilidade, tá? Elas devem ser claras e de fácil compreensão, para que as empresas e os trabalhadores saibam com segurança os seus direitos e deveres na relação trabalhista, tá? Além disso, as normas podem ser modernas e flexíveis, passíveis de negociação entre empresas e empregadores. Então vamos lá. Primeira coisa, quando ele fala bem aqui nessa parte que mudanças em relação à tecnologia, hoje nós vivemos um momento de home office, que as empresas e os colaboradores se tornando mais flexíveis em relação a essa necessidade, tá? Como, por exemplo, teve uma pesquisa pelo CNI, tá bom? Onde ele mostra que 8 a cada 10 colaboradores em 2017, tá? Antes da pandemia, assim que foi feita a reforma trabalhista, tá? 2017 com resultado em 2018. Mostra que 8 a cada 10 trabalhadores eram aptos, estavam propondo, tinham essa facilidade, queriam ter esse trabalho em home office. Porque facilita muito. Quais são os motivos quais são os benefícios? Menos estresse dentro de empresa, tá? Mais conforto dentro da sua própria casa, pontualidade, evita atrasos, evita conflitos diretos e assim por diante. Isso melhora o desenvolvimento, tá? Só que para isso se acontecer, o colaborador ele tem que ser comprometido com a empresa. Ponto. Ok? Então essa tecnologia teve essa mudança, tá bom? Para ter essa facilidade nas empresas por conta da pandemia, onde se aumentou, já existia antes home office, só que aumentou a quantidade de empresas trabalhando assim por conta da pandemia, ok? Então, ó, devem ser claras e fáceis de compreensão essa legislação para as empresas. Então, bem que nesse ponto, ficou muito legal, ó. Além disso, as normas podem ser modernas e flexíveis, como acabei de falar um exemplo, passíveis de negociação entre empresas e empregados. Por exemplo, acordo entre as partes. Antes de 2017, esse acordo entre as partes, que era aquele processo de rescisão, por exemplo, numa rescisão sem justa causa, a empresa tem por obrigação pagar férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, tá? Tem direito a pagar saldo do salário do mês, tem direito a pagar 40% da multa do FGTS e FGTS, além de mais alguma coisa se for devido ao colaborador. Tá bem? Só que agora essa negociação pode ser feita direto entre empresa e colaborador, sem precisar ir para a justiça, tá bom? Sem precisar ir para a justiça do trabalho, sem precisar enfrentar processos burocráticos. Então, foi uma maneira de facilitar. Vamos citar outro exemplo, essa questão de carga horária. Carga horária antes era muito padrão, 8 horas, tá? Por dia, tá? Vamos só colocar padrão do comércio, tá? Que é 8 horas por dia. Agora as empresas podem entrar em acordo direto com o colaborador, onde essa carga horária pode ser estendida para 12 horas, como eu falei, no caso de escalas, tá? Para 12 horas, mas em compensação ele folga 36. Eu não preciso mais entrar em acordo coletivos, não preciso mais notificar sindicatos, conselhos e assim por diante, onde eu posso fazer somente esse acordo porque a legislação, a reforma trabalhista me permite fazer isso, tá bom? Então se torna mais amigável, se torna mais fácil esse processo, até para a admissão do colaborador e a gestão do seu contrato, ok? Então aqui quais são os direitos e quais são os benefícios que esse colaborador tem direito, pessoal. Vamos lá, aqui eu citei alguns para vocês, ó. A legislação rege os direitos do trabalhador e extensa e possui vários detalhes. Os principais pontos do trabalhador tem direito são quais, ó? Registro na carteira de trabalho, na CLT, tá bom? Nosso registro na carteira de trabalho, o colaborador tem direito. Vale transporte, a empresa tem por obrigação fornecer vale transporte para esse colaborador.
Descanso semanal remunerado, famoso DSR. Tá? O colaborador ele não pode trabalhar os 7 dias na semana. Tá? A legislação diz o quê? Que o descanso semanal remunerado é preferencialmente aos domingos. Vamos deixar claro, preferencialmente, não é obrigatório, tá bom? Como, por exemplo, bares e restaurantes. São exemplos que sabem que fins de semana para esses locais o movimento é maior. Então eles dão o seu DSR, tá? Seu descanso semanal remunerado, outros dias da semana. Também é devido. Pagamento de salário mínimo, como foi citado, nosso salário mínimo vigente é de no mínimo, tá? R$ 1.100, tá? Férias é devido a todo colaborador, ok? Férias. FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 13º salário, todos nós temos direito a 13º salário, tá? Tendo primeira parcela a ser paga obrigatoriamente até 30 de novembro e a segunda parcela a ser paga até 20 de dezembro de todo o ano, ok? Horas extras, ou seja, a minha carga horária diária é de 8 horas. Se eu ultrapasso essa carga horária, ele se torna hora extra, tá? Depende. Aí tem as situações de pagamento. Se for diurna, no caso dia de semana até as 10 horas da noite. Se for noturno, adicional noturno, se for entre 22 horas e 5 horas da manhã. E tem ou a hora extra de fim de semana e feriado que dobra a sua hora de trabalho. Então são situações também que é devidas através da legislação trabalhista ao colaborador, tá? Licença maternidade, licença paternidade e aviso prévio proporcional, tá? Dependendo da quantidade de dias que ele vai tirar, de acordo com a carga horária diária, tá? Então esses são alguns direitos que o trabalhador tem. Então tudo isso para a gestão de uma equipe, gestão de uma empresa, as empresários, os gestores daquela empresa, eles têm que ter conhecimento. Assim facilita a relação de trabalho, tá bem? Sabendo que o colaborador ele vai trabalhar, vai exercer aquela atividade, tendo todos os seus direitos em dia, tudo ok como manda a legislação, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Sou o professor Renan Robson. Fiquem em casa, até a próxima. Tchau, tchau. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.